Caros filhos, ao longo destes dias da Quaresma, o Senhor nos convidou e nos fez sair. Nos fez sair por uma necessidade nossa, de sabermos parar, ouvir, para mudar o nosso coração. É só um desejo de sair do local onde estamos, das prisões nos quais nos prendemos, é que podemos verdadeiramente experimentar a felicidade que vem de estar na liberdade em Deus. Por isso, todo este caminho, jejum, a penitência, a oração, tudo aquilo que o Senhor vem nos mostrando. O ato de reconhecer também a nossa necessidade vem daí. Mas como vimos ao longo já destes dias, é preciso querer e saber o que queremos. Às vezes, reconhecemos até a nossa necessidade, mas não queremos. Não queremos sair desta situação. Preferimos o comodismo, ainda que o comodismo nos doa. No dia de ontem vimos aquele homem que sabia a sua necessidade, não podia andar. Mas qual era o seu querer? Diante do questionar, então, queres ser curado? Vemos a sua limitação até mesmo no querer. Não tenho quem me coloque na piscina. Queria uma coisa muito pouca. A cura lhe fora ofertada, mas ele queria aquilo que estava externo. Às vezes também estamos assim. Às vezes o nosso coração está como o destes que ouvimos hoje, tão endurecido. Reconhecemos a nossa necessidade de Deus, mas o nosso querer vê-lo se limita ao querer que Ele seja segundo a minha vontade, que faça o meu querer. Não queremos ser livres, mas queremos aprisionar aquele que nos faz livre. Nosso Senhor veio para algo mais, veio-nos para libertar. Isso vemos na liturgia de hoje. A primeira leitura mostra isso. O Senhor se compadece, vem ao nosso encontro, e ainda que outros, até mesmo os mais próximos, como o exemplo que ele mesmo usa, a mãe, não se lembre, não se compadeça do seu filho, o Senhor sempre nos olha. O Senhor sempre vem ao nosso encontro. Mas cabe também a nós querer, nos deixarmos ser tocados. Vemos aí a exemplificação que o Senhor coloca. Ele se coloca diante do Pai. Do Pai, no qual lhe dá tudo, lhe envia para fazer as obras destinadas a Ele. Este ato de chamar-nos a esta unidade. Um dos evangelhos que talvez mais pareça belo a tantos, expressa uma exigência, no qual hoje o Senhor expressa. Nosso Senhor repreende fortemente seus discípulos, porque aquelas crianças que naquele tempo em Israel não eram cotadas, queriam se aproximar do Senhor e eles a limitavam. Então nosso Senhor os repreende: deixai vir a mim as criancinhas, é delas o reino dos céus. E se não não tiverdes um coração como de uma criança, não entrarei no reino dos céus. Nosso Senhor aqui se coloca como
também é uma criança diante do Pai, fazendo a vontade dele, não a sua. É fato que é Deus com o Pai, e tem esta mesma vontade, este mesmo querer. Mas mostra também que a sua vontade humana se curva ao querer e à vontade de Deus. No Getsemane, ele mesmo vai dizer: Senhor, afasta de mim este cálice, mas não a minha vontade. Se eu tenho que passar pela dor, pelo sofrimento, eu aceito e submeto-me o meu querer ao teu querer, porque essa funda é a minha vontade, a de fazer a tua vontade em mim. O ato de sermos crianças também está aqui. Qual é, por vezes, o nosso grande defeito e a nossa grande falta de querer? O acharmos que somos independentes. Aquilo que por vezes reclama-se tanto dos adolescentes e das crianças que querem fazer a sua vontade, acham que mandam na casa, fazem isso e aquilo, é meramente reflexo do nosso querer, das nossas ações. Certa vez, diante de uma questão específica, falava aos adultos: às vezes queremos tanto que os filhos obedeçam, mas por que vocês não obedecem? Esse é o grande defeito, o não reconhecer aquilo que somos. Vemos, eu tenho erros, mas não se sabe nomeá-los, então é porque você foge. Eu tenho defeitos, eu tenho pecados, mas não sabe expressar, então porque nem o papel que se deve consegue se fazer. Um ato de mediocridade, de não reconhecer as suas faltas, e o ato de não querer se subjugar, de se reconhecer como é, filho e, portanto, dependente de Deus. Somos chamados a ser crianças para isso, para aprendermos que o nosso querer não é essa superficialidade, como de uma criança que esperneia, que grita, que berra porque quer alguma coisa. Isso é uma superficialidade aparente, mas o seu desejo mais profundo é a correspondência daquilo que foi feita para ser. O nosso querer, a nossa vontade mais profunda é aquela que se iguala ao querer e à vontade de Deus. Mas por vezes nos prendemos à aparência e não queremos. Ou o que queremos é uma coisa tão superficial que não se coaduna com a realidade daquilo que temos real necessidade. Hoje o Senhor nos sacode mais uma vez e nos dá o exemplo do que devemos querer. Querer a vontade de Deus, querer a vontade do Pai, reconhecer a nossa dependência para fazer aquilo que devemos. Por que entramos nesta quaresma? Porque fizemos as penitências que fizemos meramente por tradição, por prática externa? Se assim você fez, você perdeu o seu tempo, porque você não mudou. Você continua o mesmo, egoísta e soberbo, mas você não mudou. A sua prática se tornou vazia.
Mas ao contrário, se você fez para mudar e vem se empenhando em mudar, então sim, aí tem sentido. A Quaresma serve para uma conversão do coração, para o reconhecimento das nossas faltas, das nossas misérias, da nossa necessidade, e esse ato de nos abrir e ir mais profundo, reconhecendo a real vontade que temos de ser aquilo que Deus quer que sejamos. Mas cabe a nós querer. Por isso, aqui fica um questionamento: o que queremos? É o querer de Deus? Então que busquemos de verdade, ouvindo e atendendo à vontade dele. Mas se não queremos a vontade de Deus, então talvez aquilo que viemos fazendo tenha defeitos, porque o nosso coração permanece duro e endurecido. E reconheçamos ser dependentes do Senhor, que reconheçamos a nossa real necessidade de nos deixar e nos confiar às mãos deste Pai, que sempre vem ao nosso encontro para nos conduzir. Devemos colocar aquelas palavras do Senhor em nossos lábios, reconhecendo isso: Abba, Pater, Pai. Reconhecendo ser realmente filhos de Deus. A Virgem Santíssima o fez, se confiou totalmente ao Senhor, não quis fazer a sua vontade, mas ao contrário, que em mim se cumpra a tua palavra. E como ela, possamos também dizer, como crianças, nos confiar à condução do Senhor, para corresponder ao seu querer e sermos verdadeiramente o que Ele quer, santos, para o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.